Pois é, olha só, e diante de toda essa situação, hoje saiu uma matéria no G1 também, que aponta um caso extremamente curioso, e o Caio vai ler para nós a matéria. Na tela, pode chegar, por favor, vamos lá, que a matéria está na tela. Onde está a matéria? Tem que ler no celular. Eu vou ler agora aqui, peraí que eu já abro ele e... aqui, ó. Transição de gênero. Deixa ele me redirecionar aqui, mas depois eu quero fazer um comentário sobre a fala do Léo Acta, tá? Mas a matéria é o seguinte, matéria do G1 São Paulo de hoje, tá? Após filho trans de 10 anos fazer acompanhamento no HC da USP, mãe também faz transição. Aspas, agora sou o Rafael, pai do Gustavinho, fecha aspas. Transição de gênero começou em 2024 no Hospital Público da Rede Municipal de Saúde. Seu filho nasceu com um corpo feminino, mas desde os 4 anos faz parte do programa que atende crianças transgênero do Hospital das Clínicas. CPI tentou barrar novos atendimentos em 2023. Então, ou seja, na verdade, após o filho trans de 10 anos fazer acompanhamento no HC na USP, né, que tem o... Desde os 4 anos de idade, mãe também faz a transição. Então, me desculpa, essa mãe foi resolver o problema dela. Exato. Não foi resolver o problema do filho. Só que esse é o problema, Felipe. O problema é o seguinte, os pais problemáticos transformam os filhos em problemáticos e destroem a vida dos filhos. Porque, gente, se vocês forem prestar atenção, uma criança de 4 anos, qual é a capacidade de discernimento de uma criança de 4 anos para saber se ela é homem ou se ela é mulher? Pelo amor de Deus! Isso é uma aberração. Isso deveria ser um crime no Brasil. Sabe por quê? Porque quando... Eu vou fazer uma comparação e vocês prestem atenção nisso. Quando um estuprador maior de idade vai lá e estupra uma criança, ele não pode receber hormônios como castração química. Ele não pode. Quando uma criança de 4 anos que não tem discernimento para decidir nada, ela sim, a rede pública aplica nela hormônios como uma castração química também. Isso, gente, é um crime contra uma criança. Essa mãe deveria ser tratada na nossa sociedade como uma criminosa, porque está evidente que o problema não está na criança e sim na mãe. Ela gerou uma distorção de gênero na filha ou no filho dela. Meu Deus. E isso é um perigo. Mas o que mais nos revolta aqui no Brasil, Felipe, é que é o seguinte: isso é apoiado pela lei, isso é apoiado por nós, pela sociedade. Porque mas se ela agora, fez tratamento... como um médico começa a avaliar uma criança de 4 anos? É isso que eu queria entender também, sabe? Porque olha só, após filho trans, como ele trouxe essa matéria para nós, após filho trans de 10 anos fazer acompanhamento no HC da USP, mãe também faz transição. Agora sou o Rafael, pai do Gustavinho. A transição de gênero dele começou em 2024 em um hospital público da Rede Municipal de Saúde. Seu filho nasceu num corpo feminino, mas desde os 4 anos faz parte do programa que atende crianças transgêneros no Hospital das Clínicas. A CPI tentou barrar nos atendimentos em 2023. Eu também acho que a CPI tem que barrar esse tipo de história, sabia? Pelo amor de Deus, Felipe, 4 anos de idade, fala pra mim, 4 anos de idade é um bebê. Você acha que ele tem noção do que é se identificar ou não com outro sexo? Cara, ele pode brincar de boneca, se ele for homem. A menina pode brincar com um carrinho, por exemplo. Geralmente são brinquedos direcionados a gêneros distintos. O que é isso, gente? Porque uma criança, menino pegou uma boneca, você precisa orientá-lo a fazer uma transição de gênero? Vocês estão loucos? A que ponto está chegando a nossa sociedade? Isso é a destruição da nossa sociedade. E essa criança, eu já ouvi diversos relatos, eu leio muito sobre isso. Essa criança tem grandes chances no futuro de suicídio. Tem grande chance de suicídio. Por quê? Porque ela está sendo mutilada sem compreensão e sem entendimento. Porque, você me desculpa,
Se um tratamento começou aos 4 anos de idade, é impossível que uma criança dessa tenha tido entendimento. Ela não tem. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente entende que um menor de 18 anos, ele é inimputável. Ele não tem capacidade de discernimento. Se ele cometer um crime, um homicídio, ele não pode ser preso, ele não pode ser punido. Por quê? Pelo simples fato dele não ter a capacidade de discernimento, de responder pelos seus atos. Então você quer me dizer que aos 4 anos de idade, ou aos 12 que ele finalizou a transição, ele teve capacidade de discernimento? Isso é uma tremenda incoerência, né? Permitida na nossa legislação, inclusive, e que deve mudar. Então eu acho que esse caso que eu trouxe aqui, ele deve ser tratado pelas autoridades como uma aberração na saúde pública do nosso país, porque nós, contribuintes, estamos financiando a mutilação de uma criança. Nós estamos financiando a destruição da vida de uma criança mal orientada aos 4 anos de idade por uma mãe problemática, que depois que foi lá e destruiu a vida do filho, inimputável, sem capacidade de discernimento, provou que o problema estava onde? Nela. Então, ela enfiou a filha de 4 anos para ela resolver o problema dela. E ela sai Rafael e a filha Gustavinho, sabe? Muito, olha, eu vou dizer, tá tudo muito... É o poste realmente fazendo xixi no cachorro, sabe? E o que muito me chama a atenção são os médicos, né? Ter realmente essa consciência e de começar a tratar realmente uma criança aos 4 anos de idade, sabe? Nem era para estar aí num hospital tentando fazer uma transição aos 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela tem que estar no parque, ela tem que estar estudando, ela tem que estar brincando, ela tem que estar inserida com outras crianças, ela tem que estar, sabe, desenvolvendo seu sistema neuromotor, ela tem que estar fazendo absolutamente tudo. Ela não tem que estar num consultório tentando identificar se ela é menina ou se ele é menino, entendeu? Isso ele vai adquirir ou entender com o tempo. É o tempo que vai trazer isso para ele, sabe? Obviamente e eu tiro talvez a minha experiência, que não vale muito porque é muito pequena também, a quantidade de gays que foram criados como eu fui criado, porque eu nunca precisei me assumir dentro da minha casa. Eu fui criado como um homem gay e ponto final. Eu, aos 14, 13 anos, meus pais sentaram comigo e simplesmente conversaram, jogaram aberto. A gente já sabe qual é a sua identidade, segue feliz que nós estamos do seu lado. E foi assim que aconteceu, entendeu? Então, assim, em nenhum momento, ou seja, desde criança, trejeitos, enfim, já pensou, vamos levar porque eu acho que é mulher, sabe? Ou então porque, se for no caso uma menina, porque eu acho que é menino, né? E nesse caso não foi. Nesse caso, a própria mãe, ela foi inclusive para ela resolver o problema dela. E Felipe, a gente aqui também aproveitar, né? Nós que somos gays, nós não estamos aqui dizendo que é errado, tá, uma pessoa adulta se identificar de outra forma, se ela quiser vestir, o que ela quiser fazer, gente, tá? Trejeito, seja o que for. A decisão do adulto é tomada pelo adulto. O que nós estamos criticando aqui, que eu acho que vale o debate, é esta mãe e a sociedade está tirando a possibilidade desta criança de ter a decisão própria quando ela tiver maturidade para isso. Porque se aos 4 e aos 12 ela faz uma transição e ela ainda não tem capacidade de discernimento, quem garante que aos 18, né, como manda a lei, quando ela tiver um outro entendimento, ela não sinta-se prejudicada com isso? Ela diga assim, poxa, eu fui mutilada, eu me destruí, eu não queria ser isso, né? Mas a sociedade está como um precursor desta cultura, e isso deve sim acabar. Eu vi esse caso entrando aqui, eu não tinha tomado ciência antes, nem sabia que nós iríamos comentar sobre ele, mas hoje eu vou pegar esse caso, eu vou repercutir esse caso o máximo que eu puder, para que a sociedade tenha ciência do absurdo que nós estamos fazendo com as crianças do nosso país. Isso aqui jamais deveria acontecer, e de pior forma ainda, financiado
pela população, E teria como que foi no fazer ambiente barulho, público. teria que fazer barulho lá na porta da USP, lá na porta do HC, justamente para ir contra essa política, porque a gente volta a frisar, criança, para mim, não, lugar de criança não é, inclusive, num consultório médico tentando diagnosticar numa criança de 4 anos se ela é homem ou se ela é mulher. Perfeito. Deveria estar, inclusive, brincando, né? Porque nesse caso, que a matéria está no G1, inclusive, depois vocês procurem ali e vocês leiam, a matéria está muito, para mim, está muito óbvia que quem foi resolver o próprio problema foi a mãe e não foi a filha. Mas ela coloca a filha, o filho, né? Agora, justamente nessa trincheira para que ela possa realmente pegar uma rabeira, e ali ela se transformou no Rafael, como ela mesma disse. Mas que sacanagem, sabe? Que sacanagem isso. Eu acho que, na verdade, ô Caio, a gente peca muito, às vezes, por a gente ter convicções ou prezar um pouco mais por ser um pouco mais conservador. Pela sensatez, Felipe, é só sensatez. É sensatez, né? É sensatez. Porque no final das contas isso não fala, Felipe, sobre o nosso espectro político ideológico. Fala sobre a sensatez das coisas. Entende? É não querer destruir o que é normal, impondo anormalidades para toda a sociedade. Por quê? Me diz se é sensato você fazer isso com uma criança. Não é sensato, desculpe, isso não tem a ver com aceitação homossexual, isso não tem a ver com respeito sobre comunidade, isso tem a ver com nada. Isso tem a ver com sensatez. É apenas isso. Então a posição que nós tomamos, eu admiro muito todas as suas posições nesse sentido, são posições sensatas, né? Que falam sobre nós, sobre os nossos valores, sobre como nós respeitamos e enxergamos a sociedade. Porque a comunidade, diferente, né, dessa comunidade que nos incluem, né, mas que eu não me sinto representado por ela, eu não acredito em destruir para construir. Não é destruir a família para construir um novo modelo de família. Não é destruir a classificação de gênero original para que você possa incluir os demais. Não é somar. E você só soma através do respeito e não da destruição. Só que o respeito, Felipe, não é só aos diferentes. Respeito são aos nossos originais também. E isso não acontece. O que a gente enxerga é agressão aos que pensam de maneira mais conservadora, colocando eles como radicais. Mas os verdadeiros radicais são aqueles que nos agridem e que são, no fundo, os insensatos. Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.